Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre artigo de opinião. Vamos entender como que a gente consegue perceber num texto desse gênero textual, intitulado artigo de opinião, aquilo que o autor, que o escritor que elaborou o texto pensa a respeito de um determinado assunto, né? De que forma que nós podemos distinguir a subjetividade do autor, a opinião dele, o posicionamento do ponto de vista dele, a defesa desse ponto de vista, como que a gente distingue isso de um fato, de uma linguagem mais objetiva, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Então, as características do artigo de opinião, né, são geralmente assinado, o texto aparece com a assinatura do autor, as produções são veiculadas nos meios de comunicação, abordam temas da atualidade e possuem títulos polêmicos e provocativos. Também contém verbos no presente e no imperativo. Então, a ideia do artigo de opinião é trazer já no título palavras que persuadam, que motivem, que sensibilizem o leitor para que ele se sinta atraído, se sinta motivado a fazer a leitura do artigo de opinião na íntegra. Então, o título já é um chamariz, né? Já tem que ter ali uma estratégia de linguagem esteticamente bem elaborada para que o leitor se sinta realmente, né, estimulado, persuadido a fazer a leitura e consiga considerar o texto interessante, já a partir do título. Então, vejam, outras características consistem na afirmação de que os textos são escritos em primeira pessoa, né? O que significa termos um texto em primeira pessoa? Se eu vou expressar aquilo que eu penso a respeito de algo, então eu vou trazer ali os verbos na primeira pessoa, eu posso utilizar a presença do eu, do nós, né? Por isso que temos essa linguagem aí altamente subjetiva que pode sim ser manifestada na primeira pessoa. O uso da argumentação e da persuasão, como a gente já discutiu, né? O texto ele tem que trazer argumentos para que a gente possa defender um ponto de vista, para que a gente possa mostrar para o leitor o nosso posicionamento a respeito do assunto que está sendo tratado. E uma linguagem de preferência simples, que também pode ser objetiva, no momento em que a gente tem que utilizar argumentos fundamentados, muitas vezes em outras notícias, em outros textos produzidos, em outras pesquisas e etc, né? E subjetiva, obviamente, porque se vamos expressar o que pensamos, trazemos ali a nossa subjetividade e a explicitamos para os leitores. Muito bem, aqui a gente tem um exemplo, né, de como ocorre a disposição gráfica de um artigo de opinião num caderno ou sessão, né? Temos aqui o título, artigo, moda, aparência e status social. Temos o subtítulo, meios de comunicação de massa excluem os que não estão de acordo com seus modelos, o nome do autor, Antônio de Paiva Moura, e temos também aqui o canal de comunicação onde foi veiculado, Brasil de Fato, Belo Horizonte, Minas Gerais, e na sequência temos a data, né? Então observe que temos também aqui a referência para vocês fazerem a leitura desse artigo de opinião na íntegra e verificarem aí as características que nós anunciamos ao longo desse vídeo, tá? Então sugerimos a leitura do texto intitulado Adolescentes, essencial e supérfluo, que está disponibilizado para vocês no site, né? Aqui verificado na parte inferior da tela. É um texto produzido pela Tânia Amaral Oliveira e está presente no livro didático Tecendo Linguagens de Língua Portuguesa do 7º ano. Então, nesse vídeo, nós discutimos a questão do artigo de opinião, que tem que ter argumentos, né, para sustentar o posicionamento do autor. Espero que vocês tenham gostado, analisamos algumas das características, né, e até breve.